Me diz uma coisa, qual que é o teu sabor favorito de pizza? Eu tô te perguntando isso porque quando eu vou numa pizzaria cheio de sabores ali para eu poder escolher, às vezes eu fico na dúvida e vou na bola de segurança. Eu vou no sabor que eu gosto mais. No meu caso é calabresa com cebola. Da minha esposa, ela gosta muito de frango com catupiry. Qual que é o teu sabor preferido? Mas esse vídeo aqui não é para falar sobre sabor de pizza. Eu estou trazendo esse exemplo aqui porque nós, como desenvolvedores, temos à nossa disposição várias ferramentas para a criação de agentes de inteligência artificial. Acho que você já percebeu isso, né? Tanto ferramentas onde você pode usar o código puro, como ferramentas de low code, como é o caso do N8N. Só que é muito importante que a gente escolha o nosso favorito. Eu te digo isso porque quando a gente tem inúmeras opções, é bom a gente se especializar em uma área, em uma ferramenta nesse caso, né? E eu, para ser sincero, tenho a minha favorita agora, que é o Pydantic AI. Eu achei incrível a forma como é fácil você desenvolver agentes de inteligência artificial usando essa ferramenta. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que o Pydantic AI foi o meu escolhido e eu vou mostrar para você também como é fácil a gente desenvolver um agente de inteligência artificial usando essa ferramenta. Então, fica ligado, fica comigo até o final desse vídeo. Então, vamos lá. Não gosto de muita enrolação. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu estou desenvolvendo esse agente de inteligência artificial, como vocês podem ver aqui, que é o Podcast AI Agent, né? Eu ainda não escolhi um nome para ele, coloquei um nome ali bem genérico, né? Mas basicamente o que ele vai fazer é criar um podcast a partir de um script que vai ser feito pelo agente de IA, né? E esse script ele vai ser escolhido por mim, né? Por mim ou qualquer usuário aqui desse agente de IA. Para eu mostrar para vocês aqui um exemplo, ontem eu estava usando ele e pedi para ele criar um script para mim de um podcast falando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E aí, como eu ainda estou no início desse agente de IA, eu estou passando esse script para dentro de um documento, né? Para dentro de um .txt. E aí ele criou aqui para mim, claro, só uma introdução, né? Só para vocês verem como é que funciona. Mas agora vamos para a parte que interessa, né? Eu quero mostrar como foi fácil criar esse agente de IA, tá? Então, o que vocês vão precisar importar aí? Primeiro de tudo, vocês vão ter que ir lá, né, no site do Pydantic AI. Eu vou deixar na descrição o site para vocês, onde vocês vão poder instalar o Pydantic AI aí na máquina de vocês, beleza? Mas as importações, elas são as seguintes: from data classes, import data class. É muito importante a gente usar o data class, eu vou mostrar para vocês o motivo. From Pydantic a gente vai importar base model e vamos importar fields também. E from Pydantic AI, lembra que vocês vão precisar, né, instalar o Pydantic AI e você vai importar agent e run context. Vou explicar para vocês como que vocês vão usar isso já, né? Logo mais. Eu gosto de usar o load.env porque aí ele vai carregar todas as minhas variáveis que estão aqui no .env. Beleza? Vamos lá então. Eu quero ir passo a passo com vocês. Eu já volto aqui para Agent Dependencies, esse Agent Output. Eu quero só pular aqui para como que vocês podem construir de uma forma muito simples o teu agente, tá? Então fica comigo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui por que a gente precisa desse Agent Dependencies, esse Agent Output, mas dá uma olhada aqui nesse Podcast Agent, tá? Eu criei aqui essa instância de agents, lembrando que agent ele vem aqui de Pydantic AI, então eu declarei agent e estou passando aqui para dentro dessa classe, né? O seguinte, eu estou passando o modelo de IA que eu vou usar. No meu caso, eu estou usando o Gemini 1.5 Flash. Então, a primeira coisa que você vai colocar aqui, né, você vai passar como um parâmetro para dentro de agent, é a model, né? Você pode até dar até para a gente ver aqui, né, que ele pede a model que você vai usar nesse projeto. Eu estou usando o Gemini 1.5. Ele pede também as dependências. Vou já explicar
para vocês já o que é essas dependências e também o output type. Lembrando, né, como o Pydantic AI ele é feito em cima do Pydantic, então tudo é type checked, né? Ou seja, você vai checar o tipo de cada variável, de cada parâmetro que você vai passar para uma classe, e é muito interessante esse output type aqui, né? Por quê? Porque mostra aqui que a gente quer um tipo, eu quero que o agente ele retorne para mim esse tipo aqui, ou esse dicionário, ou essa resposta dessa forma. Vou já explicar isso já também. E aqui as instruções, né? Vou começar falando sobre as instruções. Você pode colocar aqui, por exemplo, qualquer instrução, né? No meu caso, eu coloquei "You are an agent responsible for creating a podcast script", ou seja, né, criar um script de um podcast de acordo com o que o usuário pediu, né, a query do usuário. Coloquei aqui outras instruções também, como vocês podem ver, como sempre responda usando o nome do usuário. Isso aqui vai ser um ponto muito importante sobre as ferramentas que você pode passar, as tools que você pode passar aqui para esse agente, né? E aí falei para ele aqui também, tente entender o tema do podcast que o usuário está interessado, né? Qual que é o tema que o usuário está interessado? Né? Esse agente ele vai fazer algumas perguntas para o usuário para entender qual que é o tema de podcast que ele quer, ok? E aqui, assim que o usuário ele passou para você, né, o tema do podcast, você pode começar a escrever o script. Assim que o script ele for completo, né, você pode usar uma tool, uma ferramenta, a ferramenta chamada Generate Podcast. Vou já falar dessa ferramenta também. E então você cria um script para o podcast, beleza? Então, essas são as instruções que eu passei para o agente. Da mesma forma que você passa as instruções para qualquer agente que você vai criar aí, seja com qualquer outra ferramenta, é assim que a gente passa para o agente que é criado em Pydantic, beleza? Vamos falar agora sobre a Dependencies Type, ou Deps Type, e Output Type também. O que são essas Deps Type? Agora sim, vamos voltar ali para cima, tá? Vocês veem aqui que eu importei tudo, e agora a gente vai falar sobre o nosso Agent Dependencies, né? O que são esses Agent Dependencies? Vocês percebem aqui que esse Agent Dependencies, ele é uma classe, né? E eu estou usando esse decorador aqui, que é o Data Class. Até coloquei aqui um comentário do por que é importante a gente usar o Data Class. Tá até lá na documentação do Pydantic AI, tá? Então, a Python Data Class, se você não lembra, né, ou não sabe, então, a Python Data Class is a decorator provided by the Data Class module that simplifies the creation of classes primarily used to store data. Então, ele simplifica a criação de uma classe, né, que ela é primariamente usada para guardar dados, né? Nesse caso aqui, quais são os dados que a gente está guardando? Nós estamos guardando os dados User ID e User First Name. É uma classe, né, que está guardando dados bem simples, né? Claro, estamos no início aqui, nós estamos no início desse projeto, né? Então, apenas o User ID e o User First Name. Mas por que é tão interessante a gente usar esse decorador, usar o Data Class, né? Porque você não precisa, né, por exemplo, escrever métodos como o init, né? Geralmente a gente tem que escrever esses métodos numa classe, né, para ela guardar determinados valores para a gente. Vocês bem sabem, né, com certeza, se já estudaram classes aí em Python. Então, o Data Class ele deixa tudo mais simples. Isso significa que o nosso agente ele vai esperar, quando o nosso agente ele rodar, ele vai esperar essas dependências aqui que a gente está passando. E essas dependências elas são do tipo Agent Dependencies. Isso significa que ele vai esperar que você passe para ele o User ID e o User First Name, ok? Então é como se o teu agente ele dissesse assim, eu só rodo se você passar isso aqui para mim. Se tu não passar isso aqui para mim, nada feito. E tem uma outra coisa também. Como a gente está falando aqui, né, de um type checking usando o Pydantic, né, ou seja, uma checagem de tipo, se você passar um User ID do tipo string, ele vai reclamar.
vai dar erro. A mesma coisa se você passar um user first name e for um integer ou um float, ele vai reclamar também e não vai funcionar, tá ok? Então, essas são as dependências, são dados importantes que você passa para o teu agente, tá ok? Vamos falar agora sobre o output. O que é o output? O nome já diz, né? Então, é o que o teu agente ele vai retornar. No meu caso aqui, eu estou declarando que agent output ele herda, né, de base model. A gente vai usar base model aqui de Pydantic, ok? Se você já usou o Pydantic, está familiarizado com base model, senão eu te aconselho a entender melhor o que é o base model, ok? Então, basicamente essa classe aqui, ela está dizendo, olha, o agente ele vai responder da seguinte forma. Então, a resposta dele está da seguinte forma. Um agent response do tipo string, e isso daqui vai ser um field, né? Em que a descrição dele é response returned to the user. Tudo isso aqui é muito importante para o agente entender o que ele vai responder, o que ele vai, na verdade, retornar. Nesse meu caso aqui, ele está retornando apenas um agent response. Mas se eu quisesse, vamos supor que você quisesse que ele retornasse também, né, sei lá, retornasse a data de hoje, né? Então, today, date, né? Então, ele vai retornar para você, pode ser do tipo string ou pode ser do tipo date também, né? Então, current date. Isso significa que quando você se comunica com esse agente, ele vai responder dessa forma. Seria um agent response, como vocês podem ver aqui, e seria também um today date. Ele sempre vai retornar isso para você. E aí você, desenvolvedor, desenvolvedora, vai ter o trabalho de pegar esse agent response e passar para o teu usuário final. Se você quiser usar o today date, por exemplo, para mandar para o banco de dados, né, e você guardar quando que essa interação entre o usuário e o agente aconteceu, pode fazer isso também. Beleza? Vamos apagar isso daqui. Então, esse é o agent output, ok? Também é muito necessário que você passe ele para o Pydantic, beleza? Eu falei Pydantic, mas na verdade é para o agente Pydantic AI, tá ok? Então, é muito importante, como a gente já falou, que vocês passem, né, as dependências e também o output, então tipo de dependências, o output também, e dessa forma está criado o teu agente de IA, né? Está criado. Quer ver, ó? Dá uma olhada aqui, eu fiz esse while aqui, só para a gente poder testar, né? Então, só explicando rapidamente aqui como funciona esse while. Então, o programa ele vai esperar um user input, né? No caso, eu vou colocar aqui o tipo de podcast que eu quero, o tema do podcast que eu quero, ok? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar, né, uma instância aqui de agent dependencies. Nós vamos instanciar agent dependencies. Lembra que a gente precisa passar essas dependências lá para o nosso agente. Então, eu estou aqui, ó, chamando agent dependencies, que é essa classe aqui em cima, e vou passar para ela o que a gente precisa, que no caso é o user ID e o user first name. No meu caso, coloquei o meu nome aqui. E aí, eu vou também agora rodar o meu agente de IA, né? Eu vou chamar o meu podcast agent, né? Que é o meu agente aqui que eu criei, podcastagent.runSync, e aí passar para ele o quê? O user input, né? O user input, o que o usuário ele colocou ali, o desejo do usuário no caso, né? E também as dependências. É isso que o nosso agente ele precisa para rodar. É apenas isso. É impressionante, né? E aí, a gente pode, depois que ele responder, pegar o result.output, certo? Já já eu mostro para vocês como que isso funciona, tá? Na verdade, eu vou mostrar agora, antes de eu falar sobre as tools, Generate Podcast, eu quero falar aqui sobre as instruções, tá? Percebe uma coisa aqui, eu vou comentar esse bloco de código aqui, vocês vão entender o motivo, tá? Agora eu vou abrir aqui um novo terminal,
certo? E vou rodar esse agente aí, tá? Vamos lá, então. Então, eu vou começar com uma coisa simples. Hi. Né? E aí ele responde, Hello there, what's your name and what podcast team are you interested in? E aí eu vou perguntar para ele o seguinte, Do you know my name? Do you know my name? Vocês vão ver como que isso é importante. Ele fala o seguinte, I don't know your name yet. Could you tell me? Mas veja uma coisa aqui, que nas minhas instruções, ó, eu passei para ele, né? Always respond using the user's name. E é interessante porque ele não sabe meu nome. E agora é que entra algo muito importante aqui no Pydantic AI, que são as Dynamic Instructions, ok? Eu vou descomentar isso aqui. O que são as Dynamic Instructions? As Dynamic Instructions, elas são instruções dinâmicas, né? Que você passa pro prompt em que você vai passar para o agente de inteligência artificial. Por exemplo, isso aqui é uma instrução genérica. O agente de IA ele vai usar essa instrução para todos os usuários. Mas tem uma coisa que ele não vai usar para todos os usuários, que é o nome do usuário. O usuário, né, óbvio, o nome dele vai mudar de acordo com o usuário, né? Mas como que ele vai responder usando o nome daquele usuário, daquele user, se você não passou para ele? E eu não posso chegar e passar aqui o meu nome dentro das instruções, né? Por quê? Porque eu quero que isso seja dinâmico. Aí você usa o Dynamic Instructions. Você usa esse decorador aqui, ó. Tá vendo? O decorador Podcast Agent, que é o mesmo nome da variável em que você instanciou o teu agente usando o Pydantic. E aí você usa, né? Você usa esse decorador aqui, podcastagent.instructions, ok? E você cria uma função aqui. Nesse meu caso, eu criei uma função assíncrona add user name. O que ela vai fazer? Antes de eu falar sobre os parâmetros que são passados para dentro dela, eu quero falar do seguinte, o que ela faz? Ela vai retornar o nome de usuário de uma forma dinâmica. Então, a gente vai pegar o nome de usuário e vai retornar para o nosso agente. The user first name is username. Então, o usuário pode ser Jean, Vitor, Maria, Ana. Essa instruction aqui, ela vai rodar dinamicamente e é como se ela fosse adicionada a essa nossa instruction aqui, né? Essa nossa instruction genérica, agora ela vai receber uma instrução dinâmica com o nome do usuário. E você pode fazer isso usando uma função, né? Uma ferramenta incrível, né? Isso eu achei muito bacana mesmo. Mas dá uma olhada nas dependências, né, que são passadas. Você passa um contexto para dentro, né, o parâmetro, na verdade, né? Você passa um contexto para dentro dessa tua ferramenta, para dentro dessa tua função aqui, né? Eu coloquei até um comentário aqui que mostra o motivo da gente usar o Run Context, que você pode importar aqui de Pydantic AI. O Run Context, pessoal, né? Ele é muito importante. Ele é um objeto crucial, né? Por quê? Porque ele passa para o teu agente, né, o estado, o current state, né, o estado atual daquele agente enquanto ele está rodando. Então, por exemplo, se eu rodei esse agente aqui usando esse user ID e esse user first name, o run context é como se ele guardasse essa informação e passasse para esse agente. É por isso que a gente precisa passar ele aqui como parâmetro, né? E vocês percebem que ele é uma classe do tipo genérica, né? Tudo que você passar para dentro dele, ele vai retornar. No meu caso, eu estou passando Agent Dependencies para dentro dele. Então, é como se eu estivesse passando, né, o Agent Dependencies aqui, o User ID e o User First Name para dentro de um contexto atual. Então, o meu agente ele vai rodar e ele vai ter lá guardadinho o quê? O User ID e o User First Name. E quando eu precisar usar essas informações, é só eu chamar o context, né? Como eu estou fazendo aqui, ó.
username. Como que eu sei qual que é o username daquele usuário que está usando o agente naquele momento? É só eu chamar o contexto. Context.dependencies, né? .user first name. E aí eu sei o nome do usuário. Perfeito? Será que funciona agora? Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Vamos dar um clear. Vamos rodar aqui tudo de novo. Vou mandar um hi. Vamos ver se agora vai funcionar. Olha só, agora ele respondeu usando o meu nome, né? Hello, Gian, how can I help you today? Certo? Por quê? Porque agora ele rodou a instrução genérica, mas também ele rodou a instrução dinâmica, usando o meu nome. Agora, imagina que seja um outro usuário, né? Que aqui, ó, quando eu rodo esse agente, eu passo o nome Maria, Ana, Vitor, sei lá, Gabriel. Ele vai usar o nome daquele usuário específico, ok? Por quê? Porque essa informação está guardada no run context, está guardada no contexto que você passa para esse agente. Muito bacana, né? Vamos falar agora sobre esse outro decorador aqui, que é o podcast.tool. O nome já diz, né? É a ferramenta, né? Então, essa ferramenta aqui, ela vai ser rodada em momentos específicos. Percebe que eu estou usando o mesmo decorador, né? Podcast agent. Tem que ser do mesmo nome da variável que você instancia o teu agent aqui em cima, né? Então, eu criei essa função aqui, generate podcast, e usei esse decorador aqui, podcast agent.tool, dizendo que isso aqui é uma ferramenta que você vai usar quando? Aqui o comentário na função é muito importante, tá? Tem que estar comentado para o que o agente vai usar essa ferramenta. Nesse meu caso, eu estou falando para ele, use this tool whenever the user asks for a podcast script. Então, sempre que o usuário pedir por um script de podcast, você vai rodar essa função aqui, vai rodar essa ferramenta aqui. É muito importante que sempre o primeiro parâmetro, né, para a função seja o contexto, mesmo que você não use ele, mas é importante você passar como parâmetro para dentro dessa função, ok? A função de ferramenta e também para a função de instruções, de instruções dinâmicas, tá? E aqui você pode passar como parâmetro também tudo que você acha que vai ser essencial para o teu agente ele usar. Por exemplo, eu estou passando o script e estou passando o theme também, né? Por que eu estou passando o script e por que eu estou passando o theme? Vocês vão entender já já, ok? Então, pedir, por exemplo, um tema. Faz aí um podcast para mim falando sobre as melhores pizzas da história, né? Os melhores sabores de pizzas da história. Ele vai rodar essa função porque ele entendeu que eu estou pedindo por um script de podcast. Então, ele vai chamar essa ferramenta aqui. Eu até coloquei um print para a gente ver quando ele chamar essa ferramenta, tá? E aí, o que eu vou fazer? Como nesse caso eu quero que ele crie para mim um documento, né, .txt com esse script, eu estou usando aqui, né, o with open e aí criando, né, colocando tudo que eu preciso para dentro desse documento aqui, né? Então, with open, o tema vai ser o tema que ele entender que o usuário ele quer. Theme.lower podcast.txt, esse vai ser o tema. Esse vai ser, na verdade, o título, né, do nosso documento. E aí eu vou escrever dentro desse documento o script, né? Por isso que eu trouxe esse parâmetro aqui. Então, o meu agente ele vai preparar o script, vai chamar essa ferramenta e todo o script que ele criou, ele vai jogar para dentro desse documento aqui, ok? E aí depois eu vou retornar esse podcast script aqui. Nem precisaria retornar isso aqui, eu retornei mesmo só para a gente ter um retorno nessa função, mas estou pensando em retirar esse return, ok? O importante é que toda vez que essa função ela for chamada, ela vai gerar um documento do tipo txt e vai jogar para dentro desse documento o script desse podcast. Vamos ver se isso funciona? Dá uma olhada aqui, ó.
Percebe que eu falei com ele, né, o hi e tudo mais, mas eu não pedi para ele criar um tema para mim de um podcast. Ele perguntou, how can I help you today? Vamos colocar aqui, write for me a podcast script about, I don't know, about Brazil. About the Brazilian culture. About the Brazilian culture. Né? Então, sobre a cultura brasileira. Percebe o output aqui do nosso terminal. Vocês vão ver como ele vai chamar essa função aqui, ó. Dá uma olhada. Percebe, ó? This tool is called, né? Então, ele chamou essa função aqui, ele chamou essa ferramenta. E aí ele respondeu, Jean, here is your podcast script about Brazilian culture. I hope you enjoy it. Vamos dar uma olhada? Vamos ver se ele criou mesmo para mim um documento com isso. Criou, ó. Brazilian Culture Podcast.txt, né? Podcast intro, welcome to our podcast, blá, 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 blá. Então, ele criou aqui um script para mim da forma como eu pedi. Então, pessoal, é dessa forma que você pode criar, né, um agente de IA usando o Pydantic AI. Eu achei isso incrível. O Pydantic mesmo, lá na documentação, ele fala que é uma ferramenta para criar agentes de inteligência artificial sem sofrimento, sem muito nhenhenhê, muito blá blá blá, sabe? Sem muitas linhas de código. E é verdade, vocês viram aqui, né? A gente passou instruções dinâmicas, a gente passou ferramentas para ele através de funções em Python que são chamadas apenas quando o usuário ele pedir por aquela determinada função, por aquela determinada ferramenta. Eu achei muito, muito bacana mesmo. Mas me diz aí, você também gostou do Pydantic AI da forma como eu gostei? Ele se tornou a tua ferramenta favorita para a criação de agentes de IA? Deixa aí tua opinião nos comentários, vamos conversar. Se não é o Pydantic AI, se você não gostou, qual ferramenta você usa para a criação de agentes de inteligência artificial? E também se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse. Eu vou estar sempre postando vídeos sobre agentes de inteligência artificial usando o Pydantic AI ou outras ferramentas também. Tchau, tchau!